Boa noite. Hoje eu chego ao término do projeto Moema Convida, que teve início no dia 24 de julho, com a entrevista com o Manuel Francisco. De lá até o dia de hoje, até este momento, todas as lives aconteceram lindamente, todas estão gravadas no IGTV. A única que não está lá é a que eu fiz com a Rosângela Calheiros. Apesar dela ter acontecido, houve um problema e não ficou gravada. Todas as demais estão gravadas. E agora, no dia de hoje, nesse encerramento, eu não podia deixar de fazer o encerramento com esta pessoa que inclusive foi a responsável por eu fazer esse projeto, por me dar motivos e motivações para eu me lançar nesta aventura. Então, o meu convidado de hoje é Gustavo Rodrigues. Gustavo teve com base em formação em artes pela Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal Fluminense. Segue profissionalmente como artista virtual, atuando como programador visual, arte digital, artes plásticas e figurinismo. Na área da dança, como professor de balé clássico, desenvolve junto à técnica expressão de movimento e dança-teatro infanto-juvenil. Iniciou seus estudos de dança no Centro em Dança, Juiz de Fora, Minas Gerais, com o método da Royal Academy of Dance. Logo após, foi para o Rio de Janeiro com o intuito de estudar com Moema Meon a sua metodologia de ensino à dança na Movimentarte Escola de Dança, Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, onde, além de se aprofundar na metodologia, passou a assumir também como professor turmas de preliminar ano 1 e ano 2 na escola. Atuou como bailarino nos espetáculos da escola, sendo premiado em festivais de dança no Rio de Janeiro. Estendeu seus conhecimentos em dança contemporânea, participando de workshop, oficinas e vivências com Rodrigo Gondim, Deise Margarida, Fernanda Azevedo e Márcia Leite, dentre outros. Aprimorou a técnica clássica com Lorena Boaventura, ao receber bolsa para o curso de verão no Liceu Escola de Dança Rio de Janeiro, com o professor Rubens Rocha e com César Lima e Ivan Franco no Palco 42, onde também recebeu aulas de conscientização corporal com Silvia Caminada. Concomitantemente, aprofundou-se em estudos voltados à área terapêutica através de Moitaquá Movimento Consciente, recebendo orientações da sua criadora, Moema Meon. Em 2016, tornou-se seu assistente, participando de diversos cursos no Brasil e no exterior. Durante a pandemia, recebeu o prêmio de criatividade com o vídeo enviado para o Cidanza 2020, Argentina, Córdoba. Atualmente mora em Brasília, DF, tendo sido agraciado com o seu registro profissional como bailarino contemporâneo pelo SATED, Rio de Janeiro. Vamos ver o convidado de hoje, Gustavo, vamos ver.
Olá, Miriam. Olá, Oneide. Olá, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, a pergunta de sempre: o que é dança para você? Então, o que é dança pra mim? Dança pra mim foi a maior motivação e maior paixão que eu tive contato a minha vida inteira, até hoje. E de tudo, o maior desafio de todos. Isso é dança pra mim. Então, ela é paixão e desafio? Sim, com todas as extremidades É uma, possíveis. é uma, é uma boa dobradinha, né? Uma boa dobradinha. Meu querido, fala um pouco, passa aí uma linha de como você chegou na dança, como é que foi essa transição das artes visuais, artes plásticas, para você chegar a dar início nesse mergulho de paixão e desafio. Sim. Então, eu estava fazendo metade do curso de artes, arte e design em Juiz de Fora. E naquela época eu morava em República e mudou uma amiga nova para aquela República. E essa amiga sempre tinha dançado enquanto infância e ela tinha acabado de voltar de um intercâmbio. E abriu, coincidentemente, com a mudança dela, uma academia de dança muito próxima à minha casa. E aí ela me chamou, falou, vamos comigo, me fazer companhia, que eu quero fazer uma aula experimental, eu quero voltar a dançar. Falei, vamos. Aí nós fomos, chegamos lá, a secretária disse, olha, vai começar uma aula de balé adulto em 20 minutos, vocês podem fazer. Nisso eu já fiquei assustado, porque eu só ia lá dar um apoio para ela. E tudo foi muito rápido. Quando eu me vi, eu já estava na sala. Falei, mas eu não tenho meia, eu não vim com roupa preparada, arrumaram tudo para mim. Quando eu assustei, tinha um acorde e eu estava de frente para uma barra. E aí eu fiz a aula. Foi uma aula bem simples, uma aula de balé adulto iniciante. Fiz a aula inteira. E eu nunca me emocionei tão repentinamente na minha vida. Então eu não sabia o que estava acontecendo. Tinha a orientação da professora, tinha uma música linda tocando, tinha aqueles exercícios na barra e aquelas orientações, e aquilo foi me emocionando, e eu fiz a aula inteira. No final da aula, a professora chegou para mim e disse: onde que você fazia aula antes? Aí eu falei assim: mas eu nunca fiz aula antes, foi a minha primeira aula. Ela falou: sério? Eu falei: sério. Ela falou assim: olha, então você pode vir, aí você conversa na secretaria e que eu te dou uma bolsa para você fazer aula. E eu saí dali maravilhado, porque durante a aula eu já estava pensando que eu não iria fazer, porque eu não ia ter dinheiro para pagar uma coisa que eu tinha gostado. E aí eu fui na secretaria, eles me deram uma bolsa, eles abriram a escola para mim, na verdade, para eu fazer tudo que eu quisesse. E aí eu entrei. Entrei, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Quando eu vi, eu entrava na academia segunda-feira de manhã, saía à noite até o sábado. E aí eu me vi faltando a aula da faculdade para ir fazer aula de dança, perdi a prova, fazer aula de dança. E dentro daquela academia, que foi o Centro em Dança em Juiz de Fora, era uma academia nova. A professora ela tinha acabado de estar dando início à sua própria academia. Então, para fazer espetáculo, para escolher música, todas essas coisas, a gente acabou fazendo uma amizade, então ela me consultava muito. E aí eu comecei a desenhar, comecei a trazer ideias, comecei a trazer música. E aí quando eu vi, eu estava participando de tudo, dos bastidores a entrar no palco. E foi assim que tudo começou. E até hoje não estou aí na dança, nunca mais saí. Não saiu. Não. Atualmente dei uma pausa. Não tenho feito aula. Aconteceram várias coisas que me fizeram me dar uma distanciada. Mas ela ainda está Uhum. aqui comigo.
no meu coração. E aí no decorrer disso, você estava lá no Centro em Dança, e como é que foi? Dali, como é que você veio bater no Rio de Janeiro? Uhum. Como é que você foi bater, né, no Rio de Janeiro? Eu fiquei lá menos de um ano, foi quase um ano. E eu fazia muitas aulas, eu fazia aula o dia inteiro. E lá o método da escola era da Royal Academy of Dance. Então eram as aulas que eu fazia e fazia uma aula ou outra de clássico livre. Porém, a escola ela era aberta a dar cursos fora, trazer outros profissionais de fora para vir fazer aula. Como eu não tinha conhecimento algum de balé, o único conhecimento que eu tinha era quando eu era criança, que eu assistia, que eu gostava e depois nunca mais eu tive. Eu comecei a pesquisar, comecei a ver vídeo, comecei a conversar com os outros alunos. E eu me apaixonei muito, eu gostei muito, eu queria muito aquilo. E onde eu estudava, eles me incentivavam muito. Então, eles falavam: ah, você pode, você consegue, se você tivesse feito antes, você poderia estar assim, poderia estar assado. Então, aquilo tudo era combustível para aquilo que eu já senti no meu coração. Um detalhe importante é que eu comecei com 21 anos. A primeira vez que eu entrei nessa sala, eu tinha 21 anos. E eu sempre fiquei muito inseguro com essa questão da idade. Porque ao pesquisar, foi como se eu tivesse sido bombardeado pelo mundo do balé. Então, em 8, 10 meses, eu tive conhecimento do que as pessoas têm numa vida dentro de uma academia de dança, uma companhia e tudo. E eu ia assimilando aquelas coisas. Então, eu já sabia que, meu Deus, era para eu ter começado com 10 anos de idade agora. Como é que vai fazer? E aí, sempre que eu me deparava com as minhas dificuldades, um exemplo, uma coisa que eu vim trabalhando e venho até hoje, que é a elasticidade. Eu nunca tive boa flexibilidade. E eu sofria com isso, porque eu achava que aquilo, eu não iria ser um bom bailarino por causa daquilo. Enfim, todas essas coisas foram vindo, foram vindo, foram vindo, foram vindo, foram vindo. E eu falei, não importa, eu quero assim mesmo. E com as aulas que eu tinha, com a metodologia que eu tinha, com o que eu pesquisava e com o que eu almejava para mim, eu via que ficar ali não ia me dar subsídio para sustentar esse desejo. Então eu já comecei a pensar que eu teria que sair dali. O lugar mais próximo seria o Rio de Janeiro, que inclusive era onde vinham professores de fora, tinha um contato maior porque Juiz de Fora é relativamente próximo do Rio. Até que um desses cursos que a escola se abria a dar para os alunos, veio você. E aí eu fiz o curso de conscientização do movimento e balé clássico. Meu Deus! Quando eu te vi, foi um dia, né? A gente fez conscientização do movimento de manhã, teve um período do almoço e teve balé clássico à tarde. Então, de manhã até à tarde, eu tive contato com você. Inclusive, nós almoçamos juntos. E eu fiquei completamente deslumbrado. Aquilo que eu tinha sentido no meu primeiro dia numa sala de balé clássico foi exacerbado ao máximo, porque de alguma forma aquilo que eu tinha feito com você fez uma coerência muito grande no meu coração com aquilo que eu senti no primeiro dia que eu fiz minha aula de balé. E naquele momento em específico, eu estava numa bifurcação da minha vida. Eu estava fazendo faculdade de artes, completamente apaixonado por fazer dança. E todas as pessoas que passaram pela minha vida, que tiveram um caráter educacional ou profissional, me falavam que eu tinha um talento muito grande a lecionar, a dar aula, a explicar, que eu me dava bem com isso. E isso dentro da academia também era exacerbado. Então a minha professora naquela época falava: ah, você pode dar aula, você tem condições, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só que lá no fundinho, no fundinho, no fundinho, no fundinho do meu coração, eu queria sair dançando pelo mundo, piruetando, saltando pelos palcos. Mas era tudo muito confuso, era tudo muito rápido. E quando eu fiz o curso com você, eu senti uma... Ops, só um minuto. Pronto. Eu senti uma propriedade artística muito forte.
Então, de todo mundo que eu perguntava, que eu fazia o questionamento para me ajudar no que decidir na minha vida, em tão pouco tempo eu quis te questionar isso. E aí foi o divisor de águas da minha vida, que eu cheguei para você no almoço e falei assim, Moema, o que que você acha que eu faço de acordo com o que você viu? Eu me dedico a ser professor de dança ou a ser bailarina? E aí eu esperava cair um raio entre nós dois, mas não esperava a sua resposta. E você me disse assim, se eu fosse você, eu me dedicava a saber quem você era. E aí você iria saber o que você quer para sua vida. E agora você não tem condições de fazer isso porque você está com o ego muito desajustado. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? O que que é ego? Eu não sei o que que é ego. Quando você falou a frase, houve uma ruptura do som. Olha aí, caiu de novo. Pronto. Não, não ficou registrada a frase que você falou. Ah, o questionamento foi se eu me dedicava a ser professor de dança ou se eu me dedicava a ser bailarino. E aí você me disse que se você fosse eu, você procuraria saber quem eu era, porque aí eu ia saber o que eu queria fazer. E que no momento em que eu estava, eu não tinha condições de fazer isso, porque eu estava com o ego muito desajustado. Aí pronto, o chão abriu assim dentro de mim e eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? O final de semana passou, eu fiquei com aquele questionamento tão grande na minha vida que eu larguei tudo, assim. Parei de fazer aula durante uma semana, não fui à faculdade durante uma semana, fiz a minha mala e fui para minha cidade natal. Porque lá eu achei que eu ia ter tranquilidade para pensar. Porque ali, naquele momento, estava tudo muito conturbado. E aí eu fui, e dali, entrando em contato com você, com a sua metodologia terapêutica, tinha um grupo de estudos, eu comecei a participar do grupo e comecei a conhecer melhor os seus trabalhos, além do que você tinha dado em workshop de conscientização do movimento e balé clássico. E eu fui me apaixonando, fui me encantando com tudo, com o trabalho corporal, trabalho articular. Eu fui realmente descobrindo coisas importantes para minha vida. Fui sentindo melhor no meu corpo ao fazer aula. E isso tudo em um espaço de 30 dias, em um mês. No mês seguinte, teve um curso 2 quando você veio. E ali eu já estava morrendo de medo de fazer o curso de novo, eu não ia fazer. Tinha me inscrito e eu estava com muito medo, porque, lógico, internamente eu já sabia que alguma coisa muito forte ia acontecer. Se foi da primeira, da segunda ia ser mais ainda. E aí eu fiz o curso. E era gradativo, sabe? Tudo que eu disse no início, da minha relação com a dança e da minha relação que eu tive contato com você, ia só aumentando, aumentando. E eu fui ficando sem dúvidas do que eu queria. Eu achei que eu iria descobrir quem eu era e ajustar o meu ego em 7 dias em Ipatinga. Só que eu fui vendo que isso não iria acontecer. Bom, aí já dá para perceber o quanto que o ego estava desajustado. Exatamente. Então eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Nesse momento, eu e Moema já tínhamos um contato mais intenso, então eu sabia do que você fazia, do seu trabalho, pesquisei sobre você. E nesse segundo curso, você dando aula, dando seus exemplos, você mostrou um vídeo do Gabriel Gomes, que já fez live aqui com você, que foi seu aluno. E eu vi aquele vídeo e eu fiquei assim, eu fui ficando sem escolha, sabe? Aquilo que era uma bifurcação já não estava sendo mais. E eu falei, eu quero isso para minha vida, eu preciso disso. Porém, naquele momento eu tinha muita dificuldade de falar, eu tinha muita dificuldade de me comunicar, eu achava que eu sabia de tudo, que eu não precisava de ajuda de ninguém. E eu queria muito estudar com você, só que você morava no Rio de Janeiro. Então a única opção de estudar com você era morando perto de você. Você foi com uma amiga que estava não lembro se ela te assistia ou se ela foi só como companhia,
que foi a Vera. Vera. Isso. E eu conversando com a Vera falou: olha, se você está sentindo isso, conversa com ela, que ela pode te ajudar. E aí eu pensei assim, bom, assim que ela foi embora, eu mando uma mensagem para ela, porque eu não queria falar, porque eu fiquei com muito medo daquele questionamento que você me fez, porque eu me revirei muito com aquilo, porque para mim fez muito sentido. Mas aí, sabe-se lá Deus como, eu criei coragem. Olha só, o Amador falou assim: 7 vidas ainda é pouco, Pois imagine é. 7 dias. Aí eu criei coragem. No final do curso, assim, depois de dar muitas voltas, você estava sentada numa cadeira, eu no chão, e eu virei para você e falei assim, eu me lembro até hoje, porque eu ensaiei para falar. Eu falei assim, olha, eu sou estudante, a minha família me ajuda financeiramente para estudar. Eu não sou casado, eu não tenho relacionamento. Na verdade, eu até tinha, mas eu falei que eu não tinha. Não tenho cachorro, não tenho gato e eu gostaria muito de estudar com você. Então, eu acredito que o dinheiro que eu gasto aqui, eu poderia gastar no Rio para ficar perto de você e morar com você. Só que eu falei isso tão para dentro que você não ouviu nada do que eu disse. Aí você falou assim: oi, meu filho. Aí eu falei: ai, meu Deus, eu vou ter que repetir tudo de novo. Aí eu falei de novo. E aí foi um momento bem intenso, porque você sempre teve um desejo de ter um espaço onde você pudesse acolher estudantes e você não tinha conseguido. E aí você falou, tá vendo? Falou com a Vera, né? Se eu tivesse agora, olha só, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. E aí você me disse, não me disse que sim, não me disse que não. Você falou assim, olha, eu vou fazer o que eu puder para te ajudar, mas eu não tenho lugar para te receber no Rio de Janeiro. E a gente vai ver como vai ficar essa história. Eu falei, tudo bem. E daí você voltou para o Rio, eu voltei para minha casa, eu ainda participava do grupo, e aí as coisas começaram a acontecer. 2 meses depois eu estava morando na mesma cidade que você, bem próximo, em Itaipuaçu. Então juntou uma rede, os seus amigos, os seus clientes, eu fiz contato com as pessoas gostaram de mim, e foi se montando uma rede, já tinha lugar para eu morar. Aí de última hora apareceu um lugar melhor ainda, de um outro amigo em comum que ajudou. Você conversou com a Beatriz, que é a diretora da Movimentarte, se ela poderia ajudar. Eu entrei em contato com ela. Fui a Itaipuaçu fazer um curso de Moitaquá, conheci todo mundo. E, e aí eu fui para o Rio de Janeiro. E aí começou uma outra etapa da minha vida, completamente diferente do que eu tinha em Juiz de Fora. E aí, você conheceu a Beatriz, você entrou na Movimentarte, começou a fazer aula comigo. Uhum. E como é que você se desenvolveu dentro da escola? Então, quando eu fui para Itaipuaçu, eu tinha uma visão extremamente diferente de arte do que eu tenho hoje e do que é a sua. Então, fui uma pessoa que fui fazer uma faculdade de arte como válvula de escape por um impasse de vida que eu tive. Então, eu fui para a academia de arte. Então, é um pensamento um pouco elitista da arte. E isso contribuía com outras tendências minhas. Lá na academia também, era uma academia onde tinha um público com um poder aquisitivo muito grande. Então eu vivi meio que uma redoma da arte, sabe? E quando eu fui para Itaipuaçu, você me apresentou a arte pura, e, sabe, aquela arte raiz. Então, a Movimentarte naquela época era uma escola pequena, com uma sala pequena. Itaipuaçu é um lugar mais afastado de grandes centros. Então, era tudo muita novidade para mim. Eu estranhei tudo, estranhei muito as coisas. E eu estava muito recebiado, porque tudo foi muito rápido. Eu te conheci em abril, em julho eu já estava morando perto de você para estudar com você. E
as emoções foram tão fortes e tão grandes que eu não tive dúvidas a ir. Mas ir foi difícil, porque eu estava construindo algo. Então, para eu ter força suficiente para fazer o que eu fiz, eu cortei um monte de coisas. Cortei faculdade, não me relacionava com as pessoas de Minas como eu me relacionava presencialmente. Eu fui vedando as coisas e eu fui me focando só naquilo. Então, isso tudo me deixava muito ressabiado. Então, eu lembro da nossa primeira aula, era de manhã, se eu não me engano, era às 8. Você dava uma aula para os professores da escola, a qual eu ia participar. E aí eu cheguei meio atrasado, eu falei, meu Deus, ela não vai deixar eu entrar, ela vai me mandar embora porque ela é uma professora de balé antiga, e eles faziam isso, como é que eu vou fazer? Então, nos primeiros meses, eu tinha uma aflição muito grande, misturada com uma excitação muito grande, por estar fazendo o que eu tinha desejado, por ficar surpreso comigo de estar fazendo o que eu estava fazendo, mas porém com muito medo de, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Eu estou indo fazer aula lá, no lugar que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço. Nós nunca tivemos uma troca financeira. Eu nunca te paguei, você nunca cobrou de mim dinheiro. Então era uma relação de amor, de fraternidade, de artista um para o outro. E eu falava, aquilo tudo para mim era uma novidade muito grande, somada à emoção de estar ali engatinhando aos 21 anos para se tornar um bailarino. E a mesma cabeça que pensava que dava para ajustar o ego em 7 dias, pensava que dava para ser bailarina em 2 anos, aos 21 anos de idade. Olha, eu vou fazer uma pausa aqui, porque o Amador ele fez um comentário muito interessante. Ele botou assim, ó, a academia não é elitista. Alguns acadêmicos, sim, Sim, né? sim, Então, eu acho isso uma coisa muito importante. E ele diz, infelizmente, no Brasil, a arte é vista como um luxo de elite. E sim. até certo ponto inclusive na dança, Uhum. né? Existe essa visão elitista da arte e da dança. Eu acho importante essa observação que ele fez, porque eu acredito que esse movimento elitista é que está fazendo a dança ir perdendo aos poucos essa essência raiz que você falou, que Sim, você recebeu, entendeu? uhum. Que Sim. é a coisa pura e simples pela arte em si, né? Uhum. Então, eu quis fazer uma partezinha, porque eu achei muito bom essa observação que ele colocou aqui. Uhum. Mas vamos seguir. Aí você começou a fazer suas aulas lá na Isso, Movimentar, comigo, isso. e E aí, de novo, eu me deparei com a famosa verdade, que eu vi que eu não ia ser o bailarino que eu queria ser em 2 anos de estudo. Aí eu falei, meu Deus, aonde foi que eu amarrei meu burro? Porque era tudo planejado, né? Eu tinha uma cabeça de um jovem de 21 anos. Não que eu não seja jovem hoje, eu tenho 26, mas naquela época era de 21, cheio de desejos, cheio de sonhos. Eu via a Gisele e chorava todas as vezes que eu assistia aquele balé. E via no celular e chorava. E eu queria ser o Albert, e eu queria. Ai, como eu achava lindo o Lago do Cisne, aquela coisa toda. E a cada aula que eu fazia, a cada dificuldade que eu me deparava, a cada situação que acontecia, naquele momento eu via como uma distância muito grande do que eu queria. Hoje eu sei que era um degrau a mais, mais perto do que eu queria, mas naquela época eu vi uma distância muito grande, por causa do início que eu tive, da forma com que eu mentalizei e desejei as coisas. Então eu falava, nossa, Gustavo, isso vai demorar muito tempo. Isso vai levar muito tempo. Será que vai? Será que não vai? E aí eu tinha um sonho de entrar numa companhia, mas aí eu ainda não tinha tido uma experiência de ser professor e o questionamento do início, toda aquela coisa, sabe? O tempo todo assim na minha cabeça. Girando, 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 girando. E aos poucos isso foi diluindo
com essas vivências raízes. Por exemplo, tem dois fatos que aconteceu dentro da Movimentarte, sob orientação sua, na escola, que foram muito marcantes para mim. Porque lá a gente se apresentava muito nas praças, em público. Então, as minhas maiores, em número, eu tive muito mais apresentação em praça, em público, do que em palco italiano, em teatro. Né? Não precisa ficar explicando o porquê da diferença, né? Dança clássica, eu fazia balé clássico, queria estudar clássico, você quer dançar no teatro, que é aquela cortina vermelha com a barra dourada, aquelas coisas todas. E eu achava aquilo assim, nossa, como é que vai ser isso? O meu medo me fazia ter um receio muito grande de fazer aquelas coisas. Eu não entendia o porquê daquilo. E teve um dia onde a data do espetáculo, do ensaio, estava em um dia de muito sol, estava muito calor no Rio de Janeiro. E aquilo não era bom para nada, para o público, para os alunos, para os professores, para ensaiar. Tinha que ter toda uma gestão para lidar com aquele sol. Então, na minha cabeça, o que que ia acontecer? Vamos cancelar, vamos marcar para outro dia, vamos para casa assistir um balé no computador, comer pipoca. E você, em nenhum momento, isso passou pela sua cabeça. Tá com sol? Vamos lidar com o sol. Então, vamos embora. Ai, meu pai, esse negócio, cara. Caiu de novo. Esse Eu, celular hoje está... como eu fui especificamente para estudar com você, o meu foco era você. O resto era bônus. Então, você sempre chegava com muita antecedência para preparar tudo, então eu estava com você. E aí você fala, vamos embora, Gustavo. Pega a vassoura, vamos varrer, vamos limpar, vamos passar pano, pega água, tem que arrumar água. E aquilo tudo ia me dando uma consistência, uma preparação para subir no palco, aquele medo todo de entrar em cena que você fica antes enquanto bailarino. Todo esse movimento me mostrava um amor, um respeito tão grande pelo que você fazia ali naquele palco. Foi me mostrando a responsabilidade que você é enquanto artista, da responsabilidade que você tem com a pessoa que está te assistindo, do que você vai levar para ela, do que você vai ter dela, a troca que você vai fazer. E tudo aquilo que eu falei no início de como eu pensava ia escorrendo assim, sabe? Ia indo embora. E eu falei, meu pai. E aí as dúvidas elas não iam embora, os medos eles não iam. Só que foi acontecendo um contraponto com o que eu fazia. O outro episódio também foi em uma praça, só que ao invés de sol foi uma chuva. E esse foi lindo demais da conta. Porque o sol expande, né? A chuva faz as pessoas se concentrarem, porque as pessoas não querem se molhar. E aí foi, arruma daqui, protege dali, e o pessoal chegando, e bailarino tem que aquecer, mas o bailarino tem que ajudar, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E nós dançamos na chuva, e foi lindo, todo mundo assim, ovacionando. Não somente os bailarinos que estavam ali, mas eu acredito que todo mundo que estava ali assistindo sabia da situação. E o espetáculo aconteceu, debaixo de uma chuva torrencial no Rio de Janeiro. E foi lindo. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou artista mesmo, porque de viver uma coisa dessa e não sair correndo é porque você gosta. Então, Eu vou fazer uma outra pausa, porque tem umas coisas interessantes aqui. O Amador, ele fez uma outra observação, e eu gostaria de usar essa observação dele, porque ele diz assim, ainda sobre a história do elitismo, ele falou, talvez porque o balé nasceu nas cortes. Sim, o balé clássico nasceu nas cortes, mas a dança, ela tem o pé no chão, na terra, né? sim. Então, quando eu passo a dança raiz, eu passo a dança raiz, independente da técnica, né? A técnica clássica é uma coisa, né? E a Bia falou, pois é, a estrutura da arte vem daí, né? Esse exercício constante, como diz o Amador, de modéstia, valorizar cada ato, cada ação, da limpeza do palco ao momento da dança. Tudo isso é arte, tudo isso é vida. Então, foi isso que você foi vivenciando. Aquilo que estava no elitismo, do academismo, que foi onde você começou,
Uhum. você foi perdendo e foi entrando no mundo da arte, né? Da dança Sim. em si, aonde existe dança, técnica e etc, etc, etc. Uhum. Exatamente. Não é? E aí você foi aprendendo outras coisas, né? Sim, É balé, dança é muito mais amplo, né? sim, sim. E aí, nesse momento, eu já começo a entrar em questões que eu acredito que seja comum aos bailarinos, aos estudantes, aos aspirantes de balé, principalmente os meninos aqui no Brasil. Então, nesse momento eu já tinha me rendido à arte, eu já aquelas dúvidas de se é isso, se não é, já não existiam mais, então ali era trabalho. Então vamos trabalhar. E ali começou, a minha frequência de aula foi aumentando, os focos foram mudando, os objetivos foram mudando, eu fui crescendo, aí a escola mudou de lugar, você teve outros cargos lá dentro, eu tive. Quando eu comecei ajudando na faxina, em troca da minha bolsa, fiz figurino lá também, fiz arte, programação visual, divulgação. Então, isso foi tudo sendo, o tempo todo foi tudo muito mutável, muito transformador, nunca nada estagnado. E aí chegou, de fato, um momento de experimentar o outro lado da moeda, daquele questionamento que me fez chegar onde eu cheguei. Que eu já tinha uma certa experiência enquanto seu assistente, e a gente conversando, você falou, bom, você já tá pronto para começar a experimentar. E eu te assistia nas aulas de balé adulto, e foi quando a Movimentarte me contratou como professor. E eu dava aula para balé iniciante para as crianças. E aí eu descobri um outro mundo, e foi tudo muito emocionante. E aí eu me tornei o tio Gustavo. Então, eu dei aula para várias turmas, tive contato com várias crianças, eu tive muito medo de dar aula. Eu não vou definir aqui o que eu tive como uma doença, mas para ter uma pincelada do que seja. Eu nunca tinha tido uma emoção muito exacerbadora ao ponto de ter algo parecido com uma crise ou ataque de pânico na minha vida. Aí eu tive duas vezes em aula pública dando aula. Meu Deus, eu queria ver um bicho na minha frente, mas eu não queria dar uma aula pública. Por quê? Porque lá no início, o que me fez ir para perto de você foi ressonância com a sua visão e com a sua forma de trabalhar. Então, eu sempre tive dentro de mim uma responsabilidade e um respeito muito grande pela arte. E eu só tinha tido experiência como aluno. Então, eu sei, por exemplo, o que um aluno sofre com uma orientação equivocada. Eu sei o que um aluno sofre com um elogio equivocado. Coisas que parecem ser simples, mas para quem sofre não é simples, nem um pouco simples. Então, tudo isso que eu vivi, em ressonância com o que eu já trazia dentro de mim e em ressonância do que eu estudava com você, eu tinha um senso de responsabilidade muito grande, de respeito muito grande. Então, eu tinha muito medo de errar. Eram crianças que estavam ali, a qual eu entrava numa sala de aula para orientar algo que era o meu sonho. E se elas estavam ali, era por um motivo. Então eu tinha medo demais. Então fazer aula pública é você dar uma aula diante dos pais, diante do seu professor, diante do seu mestre, diante do diretor da escola, diante de todo mundo. Eu falei, cara, eu me lembro da minha primeira aula pública. Você viu que eu bebi pouca água, Moela? Eu falava plié e bebi água. Demi-plié e bebi. Gente, eu bebia muita água, porque eu ficava muito nervoso. Eu saí dali, eu vomitei. Eu fiquei tão tenso que eu vomitei. Eu saí, fui pro banheiro vomitar. De tão, meu pai. E era no início era uma aula pública por semestre, então eram duas ao ano. E era assim, o semestre inteiro bem até chegar a aula pública.
Mas depois isso foi se dissolvendo também. Eu fui tendo mais experiência dentro de uma sala de aula e, inclusive, cheguei ao ponto de terminar a aula e ser elogiado por várias pessoas e por você, a qual eu escrevi um método que eu tinha como base para dar minha aula. Então, isso, eu fui conquistando muitas coisas. Eu fui conquistando aquilo que eu desejei. Só que não era como eu tinha idealizado. Então eu ainda ficava, mas será que eu tô lá? Será que eu tô chegando? Será que eu tô conseguindo? E aí você virava para mim, eu chegava para você e falava, Moema, mas eu quero muito ser um bailarino. E você falava, mas você já é. Por que que você não vê que você é? E eu não sou ainda. Eu estou estudando, eu não sou. E eu fui conquistando esse tipo de coisa enquanto professor e fui conquistando outras enquanto bailarino também. Participei de alguns festivais, eu fui premiado em todos que eu participei. Eu fui elogiado por grandes nomes da dança ao ver material meu. Participei da minha primeira audição. Não era uma audição efetiva, era uma audição de mostra para você ter material. Então eu não tinha cargo a ser disputado ali. E mesmo assim eu tive elogios de pessoas lá de dentro. Então essas coisas foram me mostrando que ainda tinha muita coisa para ajustar do Gustavo no meio da arte para se tornar um artista mais coerente com o que tinha dentro do meu coração. Então eu fui crescendo, tive a experiência de sair de casa para fazer aula longe, porque eu morava em Itaipuaçu, a Movimento Arte era em Itaipuaçu, era tudo muito pertinho. Então, quando eu fui para o liceu, quando eu fui para o Palco 42, eu tinha que me preparar no dia anterior, senão eu não ia conseguir fazer aula. Então, eu tinha que preparar uma marmita, tinha que preparar uma roupa, uma toalha para tomar um banho, pegar ônibus, pegar condução, se vai chover, se não vai chover. E eu sempre pesquisei muito sobre balé, sobre companhias. E eu via que o que eu sentia, o que eu passava, era o que todo bailarino passava. Um bailarino que ia fazer uma aula no Bolshoi, um bailarino que ia fazer aula numa cidade vizinha, que ninguém sabia que estava fazendo. A única diferença era o sucesso, era o dinheiro que a pessoa ganhava, o sucesso que a pessoa tinha, o cargo, todas essas coisas. Mas enquanto vivência e emoção, eu tinha as mesmas coisas. Eu tinha frio na barriga antes de entrar no palco, eu errava pirueta e saía chorando. E aí você via, por que que você tá chorando? Você dançou lindo, mas eu ia pirueta, eu quase caí. Você já veio intervir depois que eu saí na coxia, porque eu tava tão puto comigo mesmo que, nossa, a vontade era enfiar a frente de um carro porque eu dei um quico, entende? Então, todo bailarino passa por isso, independente de onde ele esteja. Se é um bailarino que respeita o que ele faz, ele vai se emocionar com o que ele faz. Se ele está dançando para 100 mil pessoas ou se ele está dançando para 10 pessoas. E essa maturidade, essa consciência eu fui adquirindo ao longo do tempo, com as vivências, com as experiências que você me proporcionou, que a Movimenta Arte, a Beatriz me proporcionaram, que todas as pessoas que passaram pela minha vida nesse quesito foram me proporcionando. E eu fui me aquietando um pouco, entendendo melhor como tudo aquilo funcionava. E aquela efusividade que eu tinha quando eu comecei, ela foi amornando. Porém, eu tive um outro impasse mais sério, que foi o tempo foi passando, eu tô numa idade onde você está naquela transição de profissionalismo, de se sustentar financeiramente, esse tipo de coisa. E eu peguei toda essa pressão que eu fazia em mim mesmo para conquistar essas coisas e afunilei na dança. E eu queria que a dança me desse isso em troca. E isso me contaminou bastante. Então, assim, clareando melhor, tudo aquilo que eu sofri com elasticidade que eu não tinha, com tempo, com idade, se eu vou ser bailarino clássico, se eu vou ser bailarino contemporâneo, se eu vou ser professor, se eu não vou ser,
todas essas coisas, com todas essas experiências, foram se solucionando. Eu gostei muito da experiência de dar aula, mas eu descobri que realmente eu queria passar pela experiência de bailarino. Então eu parei de dar aula e me foquei em ser bailarino. Eu não tenho grandes extensões de sustentar a perna na cabeça, todas essas coisas, mas eu senti que eu não precisava daquilo para ser um bom bailarino. Então essas coisas foram se solucionando. Porém, eu me deixei contaminar por querer coisas que não era o papel da arte e da dança me proporcionar. Então eu quis encaixar duas coisas que não se encaixavam. E nisso eu já estou chegando no momento atual da minha vida, que foi quando... Sim, no momento atual, que daqui a pouco a gente já vai estar no tempo de encerrar, mas eu acho que você deveria dar uma passadinha aí pelo seu público, né? Porque tem umas mensagens bonitas para você. Então, eu vou pedir a sua ajuda para você me falar, porque eu não estou vendo, não estou lendo nada. Eu não estou Tá, conseguindo então ver peraí. nada. Ó, vamos aqui, eu vou passar a Bia, mandando beijos e risos e abraços. O Amador, linda e emocionante live, porque tem verdades, tem afetação. O frio na barriga vem da expectativa de se tornar bailarina, é o respeito pelo ofício. Não acho que a efusividade passou. Pelo que percebo, você está vivenciando um processo de maturidade. Amadurecendo com louvor, disse Oneide. Perna na cabeça parece coisa de marionete. É verdade. A Bia falou, foram lindas as suas aulas. Água é vida. Bela troca. Gustavo, essa com as crianças. O ataque de pânico é natural. Lembre-se que pânico vem de pan, gera movimento. Vivências lindas. Gustavo, renascentista, humanista, multifacetas, muitas facetas. Gustavo, você me parece ser um artista multifacetado como Nijinsky, que dançava, desenhava, coreografava. A Bia, tudo com muito valor, pois o artista já existia. A Oneide, ele tinha medo, mas ia com medo mesmo. É isso, o exercício constante da modéstia, valorizar cada ato, cada ação, da limpeza do palco, que eu já tinha visto. Esse celular não para de cair aí, coitado. Pois é. Então, agora você chegue no momento atual, porque nós já estamos chegando nos 50 minutos, Uhum. para você poder encerrar o seu depoimento. Sim. Então, no início do ano, enquanto não tinha pandemia ainda, eu estava em um ritmo bom de aula, eu estava com um foco muito preciso em me preparar para fazer alguma audição, alguma coisa assim, enquanto bailarina. Já tinha me aberto, me despido de preconceitos entre dança contemporânea e dança clássica. Eu me apaixonei pela dança contemporânea, vi minha potência na dança contemporânea, me dediquei a ela com mais estudo, com mais foco. Porém, veio a pandemia, veio esse impasse que eu disse agora há pouco, de querer retorno financeiro, de querer retorno profissional, nesse momento da vida, de exigir isso da dança. E isso me levou a um momento pesado e não foi legal, sabe? Foi ruim. E aí eu falei com você, eu falei, olha, mãe, eu não quero mais. Tudo aquilo que eu fui para você no início, que eu desejava, eu já não desejo mais. Eu não estou sabendo lidar com isso, eu quero parar. E para quem não sabe, eu e Moema, nós moramos juntos. Desde o primeiro ano que eu fui estudar com ela no Rio de Janeiro, eu morei muito pouco tempo sozinho, depois eu fui morar com ela. E eu disse a ela, vamos manter a nossa relação só de ser humano para ser humano. E nisso veio a pandemia e nós mudamos de cidade. Então foi tudo muito novo, tudo muito diferente, muitas emoções. Então foram períodos delicados,
onde foi difícil para mim conciliar o meu coração de artista, arte, tudo isso. Nós fizemos muitas aulas na pandemia, dentro de casa, na cozinha, na grama, na terra, usando tronco de barra, fazendo plia na pedra. Moema sempre teve um cuidado muito grande com o corpo, com o ser que estava fazendo. Então, isso me deu condições de fazer aula durante a pandemia em um lugar que não era adequado para a dança clássica, sem eu me machucar, sem eu ter nenhum tipo de problema articular que a dança pudesse me causar. Porém, mesmo assim, foi muito complicado. Então, eu coloquei um stand-by, eu dei um limite. Então, eu parei. E nisso foi com a arte em geral. Na verdade, desde o início que eu comecei a me enveredar pela dança, tudo que a dança exigia de mim, tudo que eu precisei fazer para eu me sentir. Gustavo, eu vou precisar te cortar, porque senão o Instagram vai nos cortar, Tá, para que você possa se despedir, porque nós estamos em cima. tá. Que maravilha ouvir esse depoimento emocionante, ouvir Gustavo e Moema. Mas nós vamos precisar nos despedir. A gente tem quanto tempo? Nós só temos 3 minutos 3 minutos, agora. tá bom. Mas, resumindo, chegamos no momento atual, eu dei uma parada, mas estou me reencontrando, me reinventando com a arte. Não sei aonde vou parar com ela, o que eu vou fazer com ela, que eu acho, inclusive, que é um momento do mundo inteiro. Essa quarentena veio para dar uma quietada e eu aquietei mesmo. Então, eu fui dando um jeito que era benéfico para mim, para lidar com essa situação de uma forma melhor. Então, hoje eu estou mais tranquilo, conquistei a minha carteira profissional como bailarino contemporâneo, que foi uma conquista muito grande. Eu sofria muito com, ai meu Deus, eu não tenho informação, eu comecei tarde, como que a sociedade vai acreditar em mim? Não dá para parar a pessoa na rua e dançar para ela ver que eu sei dançar, sabe? Então, para mim isso foi muito importante, foi uma conquista muito boa. E é isso. Vocês têm aí meu contato. Duas frases ótimas para a gente encerrar, que é o Amador dizendo que parar é importante para que haja um recomeço, a Bia dizendo o artista continua, o Amador dizendo a arte continua. Então, acho que a gente encerra esse projeto com essa chama de continuidade na sua Sim, vida como profissional e em tudo que vier daqui para frente. sim, A arte continua através do artista. Agradeço a todos a presença, agradeço a você estar aí para a gente encerrar esse projeto juntos e que outros projetos possam surgir sim, daqui para frente, sim. na sua vida, na minha, na nossa. Um beijo muito grande para todos os presentes e até a próxima, se Deus quiser.